Que coisa linda, não? Muito boa noite a todos e a todas. Boa noite a você que nos acompanha de algum auditório aqui pelos lados nortes do Brasil. É um prazer enorme estar com vocês outra vez. Lembrando que hoje já é terça. Estava dizendo há pouco que assim que terminarmos hoje, chegamos exatamente à metade. 4 programas já terão ficado para trás e ficam faltando só 4. Eu tenho um problema muito sério. Eu amo o que eu faço e eu fico com saudade, e eu vou ficar com muita saudade de vocês. E saudade de vocês todos que estão aqui no auditório. E eu vi por aí meu amigo que eu conheci esses dias atrás, o Moisés, gente boa toda a vida, bem-vindo, uma alegria. Queria saudar o Emerson, que deve estar nos acompanhando de algum lugar, e saudar a todos vocês. Eu teria que dizer que esse lugar aqui está maravilhoso. E damos as boas-vindas a todos vocês. Eu quero começar hoje de um modo bem diferente, fazendo um pedido. Mas não é para mim, tá bom? O pedido não é para mim, não. É para você que está acompanhando esta live. Olha para cá, preste muita atenção. Eu sei que você está orando por algumas pessoas. Mande o link agora. Pegue o seu celular, o seu smartphone. Mande um link agora para pelo menos umas 5 pessoas. Eu soube que ontem nós quase batemos o recorde de aparelhos conectados conosco aqui. Eu não estou preocupado com o recorde. Isso a gente deixa para os outros. Eu estou preocupado com as pessoas, porque para mim, as pessoas são muito mais importantes do que as coisas. Por isso Jesus precisa voltar. Aqueles 2 minutinhos já combinados para a gente fazer uma reflexão rápida do ontem, do antes de ontem e do antes de ontem, ok? Jesus precisa voltar primeiro, porque Ele prometeu: virei outra vez e vos receberei. Jesus precisa voltar porque Ele ama você. Deus amou ao mundo de tal maneira, de uma maneira inenarrável, que deu o seu Filho. E eu expliquei que a expressão filho aqui não é para diferenciar do Pai, mas é para dizer o valor daquilo que Deus deu, porque um filho é tudo que a gente tem, e quando um filho está em dificuldade, a gente dá tudo para tirar o filho daquela dificuldade. Ontem nós abordamos que você é insubstituível, por isso Jesus precisa voltar. E eu recebo com muita alegria alguns dos componentes do Communion, que já estarão cantando conosco amanhã. Aproveito o ensejo para agradecer a Paula Chacon, que fez um trabalho maravilhoso nestas 4 reuniões. Você é insubstituível, e por causa disso, Jesus precisa voltar, porque Ele quer ter você com Ele. Não tem um outro igual a você. E hoje, curiosamente, Jesus precisa voltar porque você é filha de Deus, porque você é filho de Deus. Quando Jesus veio aqui, há mais ou menos uns 2000 anos, Ele veio aqui para pagar o resgate. Ele pagou o resgate. Talvez você não tenha tido tempo de pesquisar, de estudar, mas eu estou aqui para isso, para lhe explicar algumas coisas que você não teve tempo para entender. Quando Jesus lá na cruz gritou: está consumado, a expressão em grego é tetelestai, e tetelestai significa dívida paga por completo. Glória a Deus por isso, aleluia. É como se você tivesse adquirido um bem, um veículo, por exemplo, para pagar em 36 vezes, e quando você terminou de pagar a 36ª, você recebe um ticket dizendo assim: está pago, não está mais alienado. Quando Jesus gritou lá na cruz: está consumado, Ele estava dizendo assim: paguei o resgate foi pago por completo, agora
Ele virá para libertar você da prisão na qual você se encontra ainda, na qual eu me encontro ainda. Esta prisão se chama grande conflito. Todos nós, pessoas de mais estudo, de menos estudo, pessoas de mais posses, de menos posses, de uma cor ou de outra, todos nós estamos dentro de uma só bolha. Claro que existem as panelas, as divisões, os nichos, mas todos nós estamos dentro de uma bolha chamada conflito. E ninguém escapa dessa bolha. Mas Jesus já pagou para nos tirar daqui e nos levar para a eternidade, porque Ele diz que nós somos seus filhos. É o que nós vamos aprender hoje pela palavra, e com um verso só, como toda noite, para facilitar, para não esquecer, porque se falar aqui 20, 30 versos, vocês vão misturar todos e não vão se lembrar. Um só, para saber que você é filha de Deus, que você é filho de Deus. Vou começar contando uma história, para não perder o ritmo dos outros dias, das outras noites. Eu recebi há alguns anos no meu escritório um jovem que se dizia ateu. Uma das melhores maneiras de você conversar com as pessoas é demonstrar interesse naquilo que elas têm para dizer. Porque se você não demonstrar interesse, você já começa a perder o amigo na primeira conversa. E um casal o levou à igreja, um casal de amigos, e ele quis conversar comigo para expor os seus pensamentos, o seu raciocínio. E eu sou um homem de bastante paciência. Eu não tenho paciência com as coisas. Se elas não funcionam, eu quero trocar. Mas com as pessoas eu tenho muita paciência, graças a Deus. E ele foi lá, sentou e falou, argumentou, meia hora, 45 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. E eu, ok. E nisso aqui, o que é que você pensa? Eu penso isso, papapá. E foi falando. E eu não contestei uma só declaração dele. Parece estranho, não é? Mas eu não contestei. Porque a nossa missão não é contestar as pessoas, porque cada um deve ser do jeito que quer. Você tem o direito de ser do jeito que você quer. E eu não tenho o poder, a autoridade para julgar você. Se você faz as coisas de um jeito diferente das que eu faço, do jeito diferente do que eu faço, o que é que eu tenho com isso? Isso é um assunto seu, é uma questão de idiosincrasia. Então, você é você e eu sou eu. Nós não somos iguais. Aprendemos isto ontem, porque nós somos insubstituíveis pelo fato de sermos únicos. E ele disse assim: o senhor não vai falar nada? O senhor não vai debater? Eu disse: não, eu acho que você é brilhante. Se fosse seu professor, eu deixaria você falar no meu lugar. E com essa conversa, ele foi abrindo o coração. Eu falei: eu só queria fazer um pedido para você. Você gosta de ler? Ele disse: eu gosto, eu leio de tudo. Eu falei: não é para mudar de religião, mas você me prometeria ler um livro que eu escrevi? E ele disse: leio. Aí eu abri a gaveta, tirei um livro, é um livro de capa vermelha, ele se chama As Faces de Deus. Tem apenas, eu não estou fazendo propaganda aqui porque ele está esgotado, não tem mais. Ele tem apenas 8 capítulos, cada capítulo mostra uma das muitas faces de Deus. Olha, tem gente que acha que Deus é vingativo, que Deus é isso, é aquilo. Não, Deus é misericórdia, é amor, é bondade, Deus é companheirismo, Deus é tudo de bom, gente. E ele disse: vou ler de ponta a ponta. Falei: e se você tiver interesse de bater um papo depois, o velhinho está aqui. Uns 15 dias depois, ele voltou lá e disse: eu queria ter um encontro com o senhor. Talvez não demore tanto quanto o primeiro. Eu disse: será um prazer. Você leu o livro? Li. Quando ele chegou lá, ele me mostrou o livro. O livro estava todo rabiscado, marcado, sublinhado, anotado. E eu pensei comigo assim: ele sabe muito mais o que está escrito no livro do que eu o escrevi. E eu disse assim: o que é que você quer falar comigo?
não contestei nada, não indiquei nada, apenas disse: o que é que você quer falar comigo? Sabe o que ele falou? Pastor, eu achava que era ateu, mas eu não sou ateu não. Esse Deus aqui que o senhor mostra aqui é o meu. E eu disse: você é muito bem-vindo à nossa comunidade. Ele disse assim: eu não apenas quero ser da sua comunidade, mas eu quero que o senhor me batize. Amém. E o Carlos André, foi um dos batismos que eu realizei assim, com extrema alegria. Por quê? Era alguém que achava que não queria nada com Deus, mas no fundo daquele coração tinha um pedacinho para Deus. E olha, pode saber de uma coisa: se você tiver só um pedacinho do seu coração para Deus, Ele vai ocupar aquele pequenino espaço ali, e um dia Ele tomará conta de todo o seu coração, e o seu coração será semelhante ao coração de Deus. Você que está acompanhando aí, já mandou o link? Se não mandou, manda para 5, tá? Nós vamos bater o recorde hoje, com a graça de Deus. Bom, vamos ler a Bíblia. Vocês trouxeram a Bíblia? Pode ser aqui, pode ser num tablet, pode ser também num smartphone, em qualquer lugar, computador. Um verso apenas, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Olha que coisa linda, está na Bíblia. Não é conversa de um pregador, é conversa de Deus. Eu só vou ler um verso, mas eu explico toda a história para você. Verso 34 de Marcos, capítulo 5, diz assim: e ele lhe disse, esse ele aqui é Jesus, e o lhe é a mulher que tinha uma doença há 12 anos, hemorragia. O texto diz assim: e ele lhe disse, prestem muita atenção, filha, primeira coisa. Segunda coisa, a tua fé te salvou. Terceira coisa, vai-te em paz. E quarta, fica livre do teu mal. Eu pensei até em dizer que é 4 por 1, mas não é, é muito mais do que isso. Mas quando você pede uma coisa para Deus, aqui está dizendo que Ele dá 4. Ela pediu cura, e o que Ele deu? Primeira coisa que Ele deu, preste atenção, Ele deu autoestima. Por quê? Porque uma mulher que tem uma hemorragia ininterrupta por 12 anos, ela perde a autoestima. E não é só a mulher não, o homem também, quando fica enfermo por muito tempo, ele começa a entrar em parafuso também, e a autoestima vai lá embaixo. E olha, sabe quem é que quer que você tenha autoestima lá embaixo? O inimigo. Porque quando a pessoa não tem autoestima, é fácil de ser conduzida para um lado e para o outro. Mas quem tem autoestima, tem princípios, não é conduzido como se fosse gado, por exemplo, que é uma palavra muito comum no nosso país, especialmente esses dias atrás aí. Não estou fazendo referência à política, estou usando uma figura de linguagem. Filha, autoestima, estima lá em cima. Eu brinco até porque, como o meu nome é Neumoel Estina, eu tenho um problema de excesso de autoestima, não é? Mas tudo bem. Aquela mulher tinha perdido a sua autoestima. E eu acho que ela havia perdido também a família. Eu acho que ela havia perdido também os amigos. E quer saber? Pela lei, ela não podia ter contato com pessoa nenhuma, especialmente entre os judeus, porque ela era considerada imunda. Imaginem a situação de uma pessoa assim. E a primeira coisa que Jesus falou para ela foi chamá-la de filha. Hoje de noite, Jesus está chamando você de filho e filha. Que tal? Filha, filho. Você é um filho de Deus, está escrito aqui na palavra de Deus. Foi Deus quem a chamou de filha. Isso quer dizer que Ele chama você de filha, Ele chama você de filho. Glória a Deus por isso. Você que está acompanhando aí,
Eu não sei em que cidade você está, em que local você está, se está em casa, se está numa igreja, mas hoje Deus está chamando você de filha, está chamando você de filho. O mundo pode desprezar você, a família pode desprezar você, a empresa pode desprezar você e às vezes até a própria igreja pode desprezar você. Mas Deus reconhece você como filha, como filho. E aquela mulher, querendo ou não, ela representava um trapo, nada mais. Mas para Deus não importa a situação onde você está, não importa o lugar onde eu estou, não é, Benê? O que importa é que Deus olha para mim e Ele me chama de filho, Ele chama você de filha. Eu morei em São Paulo, acho que uns 30, 20 e poucos anos, quase 30 anos. E eu tenho hábitos assim um pouco diferentes da grande maioria. Por exemplo, um dia eu entrei na fila que esperava para entrar numa penitenciária. Mas eu não estava lá para ir visitar alguém. Eu estava lá para conversar com as pessoas que estavam lá. E eu conversei com, eu não tenho a certeza se foram 19 mães, ou se foram, eu acho que foram 19 mães. Nenhuma delas me disse que o filho era bandido. Nenhuma delas. Nenhuma delas. É injusto o que estão fazendo com o meu filho. O meu filho é um bom moço. Ele está preso injustamente. Por quê? É o filho. Deus não está interessado em olhar para a sua sujeira, para a sua doença, para os seus problemas, para os seus deslizes. Ele está interessado em olhar para você. E Ele olha para você com um carinho de pai. E Ele diz assim: você é minha filha, você é meu filho. E é isso que importa. A segunda coisa que Deus concedeu à mulher, veja, que até aí Ele ainda não tinha falado da cura, mas ela buscava a cura. Antes da cura veio a autoestima, porque ninguém consegue viver sem autoestima. O inimigo tem facilidade em destruir quem não tem autoestima. Eu não estou falando de autoajuda, porque no meu coração o que tem valor mesmo é a ajuda que vem do alto, e não a autoajuda. A ajuda não está dentro de mim, não, a ajuda está em Deus. Eu posso fazer o que eu quiser, mas se eu não buscar a Deus, um dia desses eu vou me afogar, porque os rios são grandes e o oceano é imenso. Segunda coisa que Deus concedeu a ela, Deus valorizou a sua fé. Gente, hoje parece que está tudo assim meio errado, não parece? Parece que o que presta não presta, e o que não presta, presta. Parece que o certo é o errado, e o errado é o certo, ou eu estou errado. É mais ou menos isso, não é? A fé, muitas vezes é abandonada por causa de tantas narrativas, de tantas mentiras, de tanta corrupção. Mas Jesus valorizou a fé, porque aquela mulher, ela não foi fácil para ela chegar até Jesus, viu? Foi trabalhoso, foi trabalhoso. A Bíblia diz que uma multidão comprimia Jesus. Eu sei que alguns de vocês aqui já foram a São Paulo, a capital do estado de São Paulo. Nós temos lá o metrô, e temos gente aqui de São Paulo, né? É uma delícia quando sexta-feira à tarde, 5 da tarde mais ou menos, você tem que entrar no metrô da Praça da Sé. Não é bom mesmo? Não precisa dar passo, né? É excelente. Lá eles têm um negocinho que parece que é de boi passar, assim, sabe? Aquela coisa onde o boi entra para ser vacinado. Uns negócios assim de alumínio. E aí todo mundo fica aqui parado, comprimido assim, parece lata de sardinha. Aí o trem para ali, abre a porta ali. Você não precisa dar passo nenhum. Você entra no metrô sem dar passo. E sai também sem dar passo. A multidão estava assim, ao redor de Jesus. E a mulher teve que chegar perto dele, porque ela pensava assim: se eu tocar na roupa dele, eu saro. Olha a fé. E Jesus então valorizou a fé dela. Sem fé, prestem atenção, é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Paulo diz em Hebreus que a fé é a certeza das coisas que se esperam,
e a convicção de fatos que se não veem, isso é fé. E nós temos fé que Jesus em breve virá. E o que é que o povo de Deus diz? Amém. Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar porque nós somos seus filhos e filhas, amém? A terceira coisa que Deus concedeu a ela foi dar paz. A paz é uma das primeiras coisas que vai embora quando a gente tem dificuldades, especialmente quando é uma doença incurável. E eu posso afirmar isso, tanto pela vida quanto pela experiência, porque eu já estive com um familiar, como contei ontem para vocês, indo embora, mas eu também já acompanhei muitas famílias que perderam seus entes queridos. A paz desaparece, sabe por quê? É muito simples. É como se uma nuvem densa e escura pousasse assim sobre a cabeça. E aí você não consegue nem raciocinar. A paz vai embora. Você não consegue pensar nas coisas corretamente. Começa até a fazer e falar besteiras, bobagens. Mas Jesus falou para ela assim: vai em paz. Paz. Mais do que dinheiro. Mais do que saúde. Mais do que qualquer coisa nesta vida, nós precisamos de paz. Por isso que Jesus falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Jesus. E por último de tudo, Jesus falou assim: fique curada do teu mal. Autoestima, valorizou a fé, deu paz e deu cura. Esse é Jesus. É o Jesus que está aqui hoje. É o Jesus que está aí com você, porque ele falou o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. E mais, ele falou: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui e aí. Está aqui e aí, com você, para lhe chamar de filho, filha. Olha, preste muita atenção. Você é um filho de Deus, tá? Você é uma filha de Deus. Você não é deste mundo aqui. Você também não é do inimigo. E você também não é do reino do inferno. Você é de Deus. Você é do reino eterno, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele comprou você. Eu disse aqui ontem, quando contei a história da minha amada, que alguns de nós pertencemos a Deus mais do que 2 vezes. Se você é cristão, no mínimo você pertence a Deus 2 vezes. Primeiro, porque Deus é o seu Criador, você é dele. E segundo, porque Ele é o seu libertador, é o seu Salvador, você é dele 2 vezes. No meu caso, no caso do pastor André, no caso do Esaú, que eu conheci a história, e no caso de alguns outros aqui, nós pertencemos a Deus 3 vezes. Sabe por que eu tenho dificuldade de falar não para as coisas de Deus? Eu às vezes até me policio, e os meus filhos até dizem assim: pai, você tem que aprender a dizer não, você vai morrer trabalhando. E se eu for embora trabalhando, se eu for embora um dia pregando, vai ser uma glória. Não faz mal, está ótimo. Mas eu não sei dizer não. E por que eu não sei dizer não? E você me falou isso também, lembra? Eu não sei dizer não porque quando eu propus para Deus levar a minha vida e não da minha esposa, e Ele aceitou não levar a minha esposa, Ele me deixou viver. Eu não sei por quanto tempo Ele planejou me deixar viver mais. Como é que eu posso dizer não para Ele, para as coisas do reino de Deus? Não posso. Eu gostaria que você tivesse essa consciência. Você também pertence a Deus, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Não diga não para Deus. Não diga não. Jamais diga não para Deus, jamais.
Você pode dizer não para quem você quiser, mas não diga não para Deus, sabe por quê? Você pertence a Ele pelo menos 2 vezes. 2 vezes. Eu quero terminar hoje contando uma história também incrível. E depois nós teremos o batismo, e nós vamos continuar na presença de Deus, vamos fazer um apelo no final. Espero que você tenha mandado o link para os seus amigos dessa live, e espero que muitos aceitem Jesus nesta noite como nosso Pai, nosso Salvador, que é isso que importa. O resto não significa nada, gente. Tudo o resto vai ficar aqui. Mas quem aceitar Jesus como Salvador vai com Ele para a vida eterna. É vida que começa, mas não acaba. Esse é o assunto da quinta-feira, mas já estou adiantando para você. Faz alguns anos, não muitos, aconteceu um episódio numa cidade chamada Arapiraca, e tudo começou quando uma menina de 10, 12 anos foi sequestrada, e depois ela apareceu morta num canavial. O pai dessa menina é legista, é amigo meu, se chama Marlos, não sei se alguém aqui o conhece, e ele teve que fazer a autópsia da própria filha, olha só, e aí fica tudo aquele clima, aquela coisa, o que aconteceu com ela, que a mãe entrou em parafuso, e a mãe tomou a decisão de colocar fim à vida. Uma noite, 3 horas da manhã, ela pegou a chave do carro, e tensionava sair pela estrada e bater de encontro a um caminhão, jogar num precipício ou coisa dessa natureza. E quando ela foi abrir a porta, a televisão estava ligada. Disse-me ela e o marido dela, que naquela hora o pregador disse assim: se você está pensando em botar fim à sua vida, não faça isso. E repetiu 3 vezes: não faça isso porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano. E ela voltou, sentou no sofá, terminou de assistir o programa, e no dia seguinte o marido dela me ligou, me contou essa história, e aí nós criamos uma amizade. E ele muitas vezes: pastor, vem aqui a Arapiraca, fazer um fim de semana e tal. E finalmente chegou o dia de eu ir lá. E eu preguei esse assunto aqui, desta mulher que estava com hemorragia e foi curada. E no final do sermão, eu tinha levado comigo uma vestimenta que os mestres em Israel eles usam, que a gente chama de talit. É uma roupa bonita, desenhada, com cores e tal, e que eu penso que Jesus também usava, porque ele era um mestre. As pessoas o chamavam de rabi, e os mestres daquele tempo eles usavam uma vestimenta superior. Tanto é que na Santa Ceia a Bíblia diz que Jesus despiu-se dessa vestimenta. Eu estou falando tudo que está embasado na palavra, não estou inventando nada aqui. E a mulher tocou na vestimenta de Jesus, e eu levei comigo esse talit, e eu fiz um apelo. E chamei um moço que estava, um senhor, jovem senhor, que estava no auditório, e coloquei o talit sobre ele, e disse: olha, a vestimenta não é esta, mesmo que fosse esta a vestimenta de Jesus, ela não teria poder nenhum, porque o poder não está na vestimenta, nem na doutrina, nem nisso, nem na igreja, nem naquilo. O poder está em Jesus. Agora, o Jesus que curou a mulher está aqui. E eu posso falar isso. Se tiver tempo, uma noite dessas, eu vou contar uma experiência que eu tive no Mar da Galileia, quando eu senti a presença de Jesus, de maneira tão forte que eu não tive coragem de virar o rosto para vê-lo. E eu tenho convicção que ele está aqui agora. E o moço foi à frente, eu pus o talit sobre ele, e ele começou a tremer, suar, começou a sorrir, começou a chorar, e ele é maior do que eu, e eu assim com medo de que acontecesse alguma coisa, eu fui perto para, se acontecesse alguma coisa, nós íamos cair os dois certamente, né? Porque eu não ia conseguir segurá-lo, grandão. A hora que eu terminei a oração, ele falou para mim assim: pastor, eu fui curado. Aí eu falei: mas como assim? Ele falou: o senhor não conhece a minha história, não? Eu falei: mas você foi curado do quê? Ele falou: eu faço um tratamento de câncer na bexiga e no testículo, no Einstein, em São Paulo.
Uns dias depois começou a pandemia. Ele não pôde ir para São Paulo. Lembra que não podia entrar em avião, essas coisas? Não pôde. Ficou uns 8 meses sem ir ao Einstein. É uma família que tem condições. Mas ele cria que havia sido curado. Uns 8 meses depois, a esposa falando, foram lá no Einstein. Fizeram todos os exames. Eu vi os exames. Eu não sei ler exames, mas eu sei o que está escrito no final. Isso eu sei. Inclusive dou graças a Deus porque eu fiz um monte de exame aí, deu tudo mais ou menos, não tem nada ruim, amém. Os médicos disseram, nós vamos ter que fazer o exame de novo. Mas por quê? Não, vamos ter que fazer tudo de novo. Fizeram tudo de novo. O médico disse, olha, fizemos de novo porque nos exames que nós tínhamos feito e confirmado agora, parece que a sua bexiga nunca teve um tumor. Aí ele me liga, pastor, não foi só aquela vez que eu lhe falei, não. E tem mais, o senhor tem que vir aqui, o senhor tem que orar para a gente ter um filho. Porque é o seguinte, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Não é a fé no homem, mas é a fé no Deus do homem, ok? Ele construiu fé no meu Deus, que se tornou também o seu Deus. Eu disse, mas eu não posso ir aí, porque também eu tinha um temor, né? Como é que eu vou orar para ter um filho, um indivíduo que teve câncer na bexiga e no testículo? É uma coisa assim, meio ilusória. Mas esse negócio é uma coisa de Deus. A gente não pode entrar nos méritos das coisas, né? É muito mais de Deus do que do homem. E Deus dá ao homem o poder e a bênção de ser co-criador, o homem e a mulher. Nós somos co-criadores com Deus. Eu fui lá, orei com eles, e ela engravidou. Só que quando tinha uns 3 meses, mais ou menos, perdeu. Então você começa a fazer um jogo, né? Pensar assim que o xadrez não está dando certo. Por que deixou engravidar se ia perder? Você pensa, né? Porque o ser humano pensa errado, né? Mas aí eu tive uma luz, eu disse, você já foi ao médico? Eu fui aqui no pronto-socorro. Falei, não, procura uns 2, 3 médicos aí bons, porque certamente algum deles vai dizer que normalmente o primeiro filho existe uma probabilidade mínima de se perder. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Tem alguém aqui, não precisa levantar a mão, mas tem alguém aqui que aconteceu isso? Tem, já vi pela reação. Às vezes perde o primeiro. Fez os tratamentos e daí a pouco, pastor, agora é sério. Vou terminar a história dizendo o seguinte. Faz umas poucas semanas, minha esposa e eu saímos lá do Canadá e nós fomos até Maceió, a capital das Alagoas, porque a irmã dele mora em Maceió. E na igreja da irmã dela, nós tivemos a alegria de fazer a dedicação do bebê. E em seguida, fomos lá para Arapiraca, onde eles fizeram uma festa, não só de coisas para comer, mas onde fizeram uma festa de adoração e louvor ao nosso Deus. E olha, se alguém quiser conversar com eles, eu posso criar um contato para alguém conversar, porque às vezes a pessoa assim, mas isso é muito grande para ser verdade. Se não fosse verdade, eu não teria coragem de vir de tão longe para contar isso para vocês. Não teria. Porque eu não ganho nada para fazer isso. Eu faço isso por amor a vocês, para vocês saberem que o Deus que nos chama de filho e filha, Ele tem o prazer de cuidar das nossas coisas. Eu não sou um intelectual na área de finanças. Eu não sou. Embora tenha feito contabilidade antes de fazer teologia, Deus cuidou das minhas finanças melhor do que eu cuidaria. Melhor do que eu cuidaria. E eu sempre fui fiel a Deus no pacto, no dízimo. Eu eduquei 3 filhos. Todos estão casados, formados, com pós-graduação, com mestrado.
E eu não sou um homem de bens. Vocês ouviram a minha história, eu nasci numa família bem pobre de bens deste mundo aqui. Mas Deus cuidou de mim, sabe por quê? Se eu cuidar bem das coisas de Deus, publiquem essa frase aí. Pessoal da mídia aí, das redes sociais. Se eu cuidar bem das coisas de Deus, Deus cuidará bem das minhas coisas. Tem uma foto aí do casal para mostrar, gente, ou não? Olha aí. Esse é o Marcos e essa é a Laíse. E para vocês saberem, eles têm uma empresa bem rentável e eles já ajudaram a construir ou reformar 90 e tantas igrejas. Um dia destes será inaugurada a 100ª igreja que a empresa deles construiu ou ajudou a reformar. Deus nos chama de filho e filha, mas Ele não apenas chama, gente, Ele prova que é nosso Pai, Ele prova que somos seus filhos. E nesta hora eu queria dizer para você o seguinte: é hora de você olhar para Deus e reconhecê-lo como seu Criador, e reconhecê-lo como seu Salvador. E se você já passou pelo fundo da agulha, com um pé já lá na cova, então é tempo de você reconhecer que Deus é 3 vezes o seu Pai, e que você pertence a Ele 3 vezes. Não diga não para Deus. Diga não para as drogas, para as bebidas, para as imundícies que tem nesse mundo. Diga não para a corrupção, para a mentira, para os pecados. Mas para Deus você tem que dizer sim. Jesus fala assim: eu estou à porta, eu bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Hoje de noite, nós vamos ver aqui uns batismos. Eu peço aos pastores que adentrem o batistério, e à medida em que adentram ao batistério aqui, eu convido você que tem batismo aí no seu auditório para entrar no batistério. Traga os seus candidatos para dentro da água, entregue-os nas mãos do Senhor Jesus, como filhos e filhas, que é isso que importa. Nós temos aqui 2 pastores, são líderes da nossa igreja, da nossa comunidade abençoada. São bem-vindos, pastores. Pastor Fernando, pastor Wycliffe, ambos presidem campus aqui na União Norte, e eles vão batizar a dona Maria Rosilene, e vão batizar também um jovem chamado Nilson. Entrem aí, podem entrar os 2, por favor. Estas pessoas, elas têm história, gente. Esta amada irmã Maria, ela recebeu a mensagem do Evangelho, ajudou na nossa ADRA, na nossa ASA. A senhora é muito bem-vinda, viu, irmã Maria? Bem-vindo, Nilson. Aqui é sua casa. Eu fiquei sabendo que quando você era garoto, não deixaram você seguir a Jesus, mas agora que você é um adulto, você pode escolher. E nós, os pastores e também a igreja, nós recebemos vocês como membros da família, com a maior alegria. E nesse momento, Deus tem lá no céu um livro que é chamado de Livro da Vida. O nome de vocês está sendo escrito lá. Deus está concedendo a vocês a vitória sobre o pecado e também o perdão. O batismo é também o símbolo da lavagem do pecado. E tanto o pastor Wycliffe quanto o pastor Fernando vão batizar vocês agora. E eles vão seguir a ordem de Jesus, o nosso mestre. E eles vão fazer isso com extrema alegria.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu disse ontem aqui, pastores, que eu já vi todo tipo de reação num batistério, mas uma eu nunca vi: a pessoa ficar triste. Vocês já viram? Não tem, não é? Vocês já viram? Não tem, não é? Há alguém aqui no auditório que hoje de noite quer dizer assim: eu reconheço que eu pertenço ao Senhor pela criação e pela redenção, e talvez até por um milagre que aconteceu. Há alguém que gostaria de se levantar e dizer: eu pertenço ao Senhor? Posso ver alguém se levantando? Pode. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Há mais alguém que quer se levantar? Continue em pé, por favor, amado irmão. Fique em pé um pouquinho. Há mais alguém que quer se levantar? Se tiver mais alguém, essa é a hora. Aí no auditório, ou nos auditórios, que são centenas, é hora de você ir para frente. Se você reconhece que Deus é o seu Criador, que Jesus é o seu Redentor, o seu Salvador, e até mesmo se tenha acontecido um milagre na sua vida, vá para frente, porque depois que a Paula cantar, eu vou orar, tá bom? Há mais alguém para se levantar aqui? Você quer vir aqui perto de mim? Se quiser vir, pode vir, vem aqui. Sobe aqui. Com você, filha. Amém. É isso, é sobre isso. Você que se sente como eu neste momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz. Você que olha em volta e não pode abandonar os brilhos que se apagam, os ecos que se perdem, valores que não podem perdurar. Você que sente muito a falta de Jesus, mas pensa estar tão longe que não pode mais voltar. Você que, como eu, não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus, saiba que Jesus o aceita hoje como está. Vai até o infinito lhe buscar, dá vida para que possa lhe salvar. Seu amor não mede altitude nem distância, ultrapassa os pecados e te alcança. Com ternura te convida a voltar. Jesus é a paz, é o amigo mais sincero
vida sempre toma o rumo certo. Com Ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e não acusa. Ele é o braço aberto que nunca recusa. Ele é o peito onde você vai se encontrar. Se encontrar. Amém. Convido todos vocês a fecharem os olhos, por favor. E obrigado por você ter aceitado o Senhor Jesus, por você confiar que Ele é o seu Criador e também o seu Redentor. Querido Deus, nosso Pai, assim como o Márcio que veio aqui à frente, dezenas de pessoas hoje à noite sentiram o seu coração aquecido, tocado, e compreendem que Deus é o nosso Criador, a Ele pertencemos. Mas compreendem também que Jesus é o nosso Salvador, a Ele pertencemos. Ao Senhor nosso Deus, seja a honra, a glória e o poder para todo sempre. Que nós tenhamos um bom descanso e que amanhã tenhamos a alegria de estar juntos outra vez. Porque a nossa intenção é te adorar e te louvar todos os dias da nossa vida aqui, e depois te adorar e te louvar também por toda a eternidade. Amém.